Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E as empresas Pfizer e BioNTech anunciaram hoje que a vacina desenvolvida por elas contra a Covid-19 é segura e induziu uma resposta imune em crianças de 5 a 11 anos. As vacinas administradas neste grupo contêm uma dose menor, mas geram uma reação comparável à observada nos pacientes entre 16 e 25 anos. Em comunicado, as empresas anunciaram que vão enviar os dados às autoridades o mais rápido possível. Estes são os primeiros dados clínicos para esta faixa etária. As agências reguladoras de medicamentos da União Europeia e dos Estados Unidos autorizaram as vacinas da Pfizer, BioNTech e Moderna, ambas baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, a partir de 12 anos. A empresa informou que com a propagação da variante Delta desde julho, os casos pediátricos de Covid-19 aumentaram 240% nos Estados Unidos, o que mostra a necessidade de vacinação. E ainda falando sobre coronavírus, o Brasil registrou um menor número de mortes por Covid em 24 horas desde novembro. O estado do Rio Grande do Norte não divulgou novos dados. O Brasil confirmou mais 244 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 590.752 vítimas da doença. Também foram registrados mais 9.458 novos casos em 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21.239.000 diagnósticos confirmados. Lembrando que nas segundas-feiras os números são mais baixos porque ficam retidos nos hospitais. A média móvel de mortes está em 557 óbitos por dia. E a média móvel de novos casos está em 34.286. Na avaliação da pandemia por regiões, apenas um estado registrou alta nas mortes, Roraima. Em estabilidade estão 12 estados e 13 unidades da federação apontaram queda nos óbitos. O presidente Jair Bolsonaro está em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da ONU, que acontece amanhã. Como é tradição, o chefe de Estado do Brasil faz o primeiro discurso. Bolsonaro deve abordar o combate à pandemia e questões ambientais. O presidente se reúne agora com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. O tema do encontro não foi informado. E nos destaques internacionais, a Grécia iniciou a transferência de migrantes para novos acampamentos após um incêndio nas atuais instalações. A União Europeia forneceu os recursos para as construções. O primeiro ônibus deixou 22 passageiros em frente ao acampamento de Zervo, na ilha de Samos, rodeado de cercas de arame farpado e fechado com portões magnéticos. O secretário-geral de Asilo do governo grego, Manos Logothetis, disse que cerca de 270 pessoas abrigadas no acampamento de Vete, nas proximidades que foi tomado pelas chamas no dia anterior, aceitaram se mudar para esta nova instalação. Inaugurado no último sábado, trata-se da primeira das 5 estruturas de acesso controlado e fechado, financiadas pela União Europeia em 5 ilhas gregas, que recebem a maioria dos migrantes que chegam da costa da Turquia. O novo abrigo tem 12 mil metros quadrados, está equipado com câmeras de vídeo de vigilância, scanners de raio-x e portas magnéticas. O Ministério das Migrações afirmou que ninguém ficou ferido em um grande incêndio deflagrado em uma parte abandonada do acampamento de Vete, onde vivem pelo menos 350 pessoas. Olha só, um estudante abriu fogo e deixou mortos e feridos em uma universidade na Rússia. A
Alunos de uma universidade em Perm, na região dos Urais, na Rússia, foram retirados às pressas após um estudante abrir fogo e matar várias pessoas em um campus nesta segunda-feira. O Comitê de Investigação russo informou que ele foi ferido e detido. Houve registro de mortos e vários feridos. Responsáveis pela investigação informaram que o número de vítimas ainda está sendo determinado. Não há informações sobre o motivo do ataque. Estudantes pularam as janelas do primeiro andar do campus para fugir do tiroteio. Gravações deram conta de um indivíduo vestido de preto atirando e caminhando na direção da entrada do prédio. O atirador já foi identificado, mas nenhuma informação sobre ele foi divulgada. Incidentes similares aumentaram na Rússia nos últimos anos e provocaram um endurecimento da legislação sobre o uso de armas. Sequoias gigantes são envoltas em alumínio nos Estados Unidos. A medida foi tomada devido ao avanço dos incêndios. As maiores árvores do mundo estão recebendo enormes lonas à prova de fogo nos Estados Unidos. É um esforço para protegê-las de incêndios florestais que se deslocam pelo oeste do país. Várias dessas sequoias antigas começam a ser embrulhadas em alumínio para protegê-las das chamas. Os bombeiros também limparam a área e colocaram máquinas entre as 2.000 árvores do Parque Nacional Sequoia, na Califórnia, informaram as autoridades responsáveis pela operação em seu site. São medidas extraordinárias para proteger essas árvores que têm entre 2.000 e 3.000 anos. Milhares de quilômetros quadrados de florestas da Califórnia foram carbonizados durante a temporada de incêndios deste ano. Cientistas acreditam que o aquecimento global causado pela ação humana está por trás da seca e do aumento das temperaturas que deixaram a região altamente vulnerável a incêndios. As luvas de Rocky Balboa e a bandana de Rambo são alguns dos 500 itens da coleção da estrela de cinema de ação Sylvester Stallone, que serão leiloadas em dezembro nos Estados Unidos. Artigos dos arquivos pessoais de Sylvester Stallone, incluindo vestuário, acessórios, roteiros, cadernos e outras lembranças dos filmes mais famosos do ator, serão vendidos em um evento que se prevê arrecadar cerca de $1.500.000. Entre os souvenirs em destaque estão as luvas de boxe de Rocky III, que podem sair por algo entre $10.000 e $20.000, e cadernos escritos à mão dos 4 primeiros Rock, avaliados entre $40.000 e $60.000. Existem algumas peças fantásticas aqui. Acho que as partes realmente interessantes são os livros de história, que falam sobre as notas e os planos que eles tinham em torno dos filmes. E são pequenas notas, pequenos detalhes, uma parte tão comovente dos filmes. E quando eles estavam escrevendo, provavelmente não significavam muito na época, mas passaram a significar coisas para muitos, por tantos anos. Explica Lee Douglas, fã de Stallone. Aos fanáticos de Rambo estará disponível uma coleção de facões dos 3 primeiros filmes, por valores entre $10.000 e $20.000 cada um, e também a bandana de cabelo usada por Stallone em Rambo 2, avaliada entre $8.000 e $10.000, entre outros produtos. Ele faz o tipo esportivo, e é isso que representa, esportes e trabalho duro, e as pessoas se identificam com isso. Declarou Martin Nolan, diretor executivo da casa de leilões Julien's, em uma prévia dos aspectos mais destacados dos lotes do leilão. Questionado sobre por que o ator de 75 anos está vendendo os artigos, Nolan disse: ele está se mudando, ele está vendendo a casa, então este é o momento perfeito para diminuir o tamanho. Nascido em Nova York em 1946, Stallone encontrou a fama com o filme de boxe, vencedor do Oscar de 1976, Rocky, logo se tornando uma das maiores estrelas do cinema de ação de Hollywood. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo dia para você.